de um tom desqualificado, tem uma certa racionalidade. A extrema-direita começa a manifestar séria preocupação com a paralisação da economia, consequência da pandemia do coronavírus. Não por acaso, o presidente Trump também expressou a mesma posição ao cobrar do Congresso uma decisão sobre o fim da quarentena que esvaziou as cidades e praticamente paralisou a produção nos Estados Unidos. Isso está acontecendo em todos os países, na Europa, na China, na Ásia, em todos os países. Nós estamos diante de um inimigo que é a mesma coisa que nós tivéssemos guardadas as proporções, é como se tivesse parado em cada cidade um disco voador. Mais ou menos isso, né? Entendeu? E o pior que a gente tem que considerar também, que por isso que a presença do Bolsonaro com o apoio de generais, por que esses generais não pedem demissão? Se já que não tem culhão para botar ele para a rua, não tiveram nem quando ele fez barbaridades dentro do exército, ao invés de expulsar, aposentaram ele. Se não tem, desculpa o palavrão que eu falei, tá? A vontade que eu tinha era de ter dito outro, ficou esse. Mas se eles não têm coragem de fazer, porque isso é falta de coragem. Não posso acreditar que eles não saibam que eles estão apoiando um acelerado, um irresponsável, um genocida. A pessoa que diz que os velhos com mais de 60 anos têm que morrer é um genocida. É um genocida, é um assassino. E eles não pedem demissão por quê? Porque querem continuar com o carguinho de eu sou ministrinho de porra nenhuma? De novo, olha só, eu tenho que botar uma música aqui porque eu já entrei na fase do... É muito revoltante isso. Marquesan hoje confirmou a morte da primeira pessoa em Porto Alegre, uma senhora com 91 anos de idade. Porto Alegre tem um número bem significativo. Hoje os idosos estão fazendo fila desde cedo para vacinação contra a gripe. Inclusive, em alguns lugares vai ter o drive-thru, né, para idosos, que é a pessoa vai dentro do carro, vai ser atendida, né, vai ser inoculada dentro do carro. Fechar escolas e empresas reduziu o pico da epidemia na China, diz estudo. Todos os estudos dos especialistas do mundo inteiro são unânimes em dizer que a única maneira de parar o vírus é impedir que ele se reproduza, impedir que ele se replique. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, com o Bolsonaro e com o Trump, tem que morrer todos os velhos que tiver que morrer, mas não pode parar a economia. Quer dizer, é uma coisa assim que nunca, eu duvido Eudó, que alguém em sã consciência tenha pensado que um dia a gente poderia passar por isso. Entendeu? Duvido que alguém tenha tido a ideia de que isso poderia acontecer em algum momento da humanidade. Eu estou recebendo aqui do professor um material. Companheiros e companheiras, falo-vos de Portugal, da minha aldeia, no isolamento voluntário em que me encontro, para vos dar duas mensagens muito rápidas. A primeira é que esta grande crise humanitária que estamos a viver está a revelar duas coisas. Em primeiro lugar, a total falência. Ora, está com problemas aqui a gravação, né? É o texto aqui que está com problemas. Muito interessante, professor, mas está com problemas a gravação. Presidente Jair Bolsonaro. Tá, deixa eu ver. É que estamos a Vamos ver. poupar vidas num momento de crise tão grave, porque põe os seus interesses económicos acima dos interesses da vida. Exemplos: a Inglaterra, os Estados Unidos, a Índia e o Brasil. Mostra também duas coisas. Independentemente do regime, os países menos atingidos pela lógica neoliberal
do capitalismo selvagem e bárbaro, disposto a sacrificar vidas para salvar os seus lucros, resolvem melhores problemas da crise que todos os outros. Singapura, Taiwan e China. Mas o Brasil tem um caso especial, porque o Brasil não tem um problema de saúde pública, tem dois problemas de saúde pública: a pandemia e o presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é, obviamente, um homem transtornado mentalmente, um louco que deve, obviamente, sair do poder o mais rapidamente possível. Mas a sua loucura não é indiscriminada. A sua loucura dá-lhe sempre para aquilo que os interesses económicos das elites brasileiras que o puseram no poder querem continuar a perseguir. É aproveitar esta crise para destruir toda a lógica de proteção do trabalho e dos trabalhadores no Brasil, toda a lógica social, de políticas sociais, aproveitando a crise para criar um Estado completo de capitalismo totalmente selvagem. É isso que ele está a fazer. Mas é verdade que há lutas importantes e urgentes. A luta importante é evitar que essa política siga adiante. A luta urgente é impedir Bolsonaro de continuar no poder. São as duas crises que estão relacionadas. A pandemia é importante, obviamente, e é a mais importante de todas. Mas a mais urgente é que Bolsonaro deixe de ser presidente do Brasil. E depois, as forças de esquerda, que têm estado perturbadoramente silenciosas neste caso, apesar dos panelaços, é evidente que é muito importante saber que a luta depois começa. Uma luta muito forte, porque o próximo presidente, neste caso Mourão, certamente vai querer continuar a seguir as políticas de proteção dos interesses económicos da burguesia que puseram, em primeiro lugar, Bolsonaro no poder. E aí tem que haver uma luta, obviamente. Tem dois problemas depois. Há um problema económico, que é Paulo Guedes, e um problema político, que é Sérgio Moro. São as lutas que é preciso travar a seguir. Mas a luta mais urgente é esta. Eu urjo todos os brasileiros e brasileiras a realizarem-na quanto antes, sejam de esquerda ou de direita. O exemplo dos governadores é um bom exemplo. É preciso sacar este homem do poder e toda a sua família e toda a corja de máfia miliciana que está à volta dele e que quer destruir o Brasil. É esta a missão de agora. Um grande abraço solidário aqui de Portugal. Então, não é? É uma pessoa conhecida, assim, tá bem na ponta aqui o nome da pessoa, mas eu não consigo, nesse momento, não consigo me lembrar. Vou pedir aí que o nosso querido professor me passe o nome desse personagem bastante conhecido política, assim, nas ciências sociais aqui, né, desses dias que nós estamos passando. Há que se sacar o Bolsonaro de lá. Todo mundo aqui já sabe, mas esse silêncio perturbador que ele fala da esquerda é justamente pela nossa, além do silêncio ter os seus motivos, né, que vão ser discutidos, nós também temos uma questão que eu vejo como uma questão importante, talvez não seja, mas o fato de que o principal líder da esquerda, que é o Lula, ele, além de contar com uma certa indiferença e até uma certa, como é que eu vou dizer, uma postura de competição de alguns líderes, de alguns jovens aí que querem ser líder da esquerda, eles, quando têm a menor chance, eles falam mal do Lula, ou eles ignoram o Lula, eles fazem alguma coisa assim. Mas o Lula tem uma questão muito séria. Por que eu acho que ele fica mais silencioso e não vai, assim, com muita sede ao pote? Porque o Lula não está livre, o Lula está solto apenas. O Lula está apenas solto. Ele não está livre. Por quê? Porque o STF não consegue, aquela gente lá não consegue se reunir para decidir porcaria nenhuma. É um tal de procrastinar, é um tal de jogar com a barriga, de levar para frente, deixa para a semana que vem, agora deixa para o mês que vem, agora deixa para as calendas gregas. É um inferno aquilo lá. Coisas que já poderiam ter sido, pelo menos, iniciadas, não foram. Então, a gente tem um líder importante, que é o líder como o Lula, que está sempre com a corda no pescoço, né? Agora, aqui está a parte que eu queria mostrar para os amigos e para as amigas sobre a imagem do Bolsonaro. Tem uma que eu vou aqui abrir agora, é um programa de TV na Argentina.
Aí o rapaz começa a falar sobre a situação na América do Sul, né? Cada país a sua situação. E vamos ouvi-lo aqui. Vamos al mapa de la región de América del Sur actualizado con el coronavirus. Argentina no se ha actualizado hasta este momento. Tenemos las cifras de ayer con 266 casos y 4 muertos. Chile ha aumentado exponencialmente, 746 casos con 2 muertos. La República Oriental del Uruguay, 158 casos. Paraguay, 22 casos. Bolivia, 27. Brasil ya tiene 1.891 casos y 34 muertos, mientras el imbécil de Bolsonaro sigue diciendo que es una gripecita y sigue rebelándose contra las principales recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. En algún momento, estos pueblos deberán ser autocrítica sobre los gobernantes que eligen. Tendrán que ser autocrítica. Em outras palavras, né? O imbecil do Bolsonaro, em algum momento, os brasileiros vão ter que fazer alguma coisa. Eu não elegi o Bolsonaro. Tu também não, né? Ou então... Mas é um momento, assim, de grande perturbação, assim, mental para a gente, porque não há motivo para ele ficar. Economicamente, o Brasil foi um desastre com a administração dele, com o Guedes. A melhor coisa que aconteceu para o Guedes foi o coronavírus. Porque ele ia ficar completamente desmoralizado em mais 3 semanas no máximo. Ele, inclusive, estão dizendo por aí que ele sai até o final dessa semana do governo. E aqui o Ricardo está me dizendo que ontem, 2 horas após o pronunciamento do Nero, e de acordo com o aviso global de nível 4, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil ordenou que todos os norte-americanos em terra brasileira voltem ao país, inclusive disponibilizaram voos para que saiam. E ele quer que a gente fique aqui trabalhando, andando pela rua, mandando as crianças para a escola, todo mundo passeando, como se não estivesse acontecendo rigorosamente nada. Então, nós estamos mesmo, olha, poucas vezes na vida eu pensei em dizer isso, mas nós estamos sem saída nesse momento. A não ser, claro, a saída que o governo do estado está chamando, que a prefeitura está chamando, obedecer a essas ordens mínimas de bom senso, não sair para a rua, procurar fazer o mínimo movimento. Se for fazer a vacina, vai lá, faz a vacina e volta para casa, né? Usar todos esses... o bom senso. A sua vida pessoal, nós vamos passar por isso. Com certeza absoluta, nós vamos passar por isso. Só que vai levar um tempo, né? Eu até pergunto, você acha que isso vai levar 2 semanas, 3 semanas ou meses para a gente passar por isso? Tem gente que está apostando aí, tem gente que está apostando praticamente 6 meses para a gente passar por tudo isso. Eu, sinceramente, não sei quando é que levantam esse negócio de ficar em casa, né? Olha, está aqui repercutindo, ó. O jogador Tinga, o ex-jogador Tinga, foi um dos que ajudaram Bolsonaro a preparar o pronunciamento na TV. Na contramão de Bolsonaro, o comandante do Exército diz que coronavírus talvez seja a missão mais importante da nossa geração. Não é? É isso mesmo. Temos de parar de tratar esse assassino como um mero idiota. Ele é um idiota assassino. Entendeu?
Ele não é louco, não é louco, não é louco. Louco sou eu, então, eu que sou doido. Que é muito simples, a gente sempre